Pergunta para você. E na atividade de telemarketing, de teleatendimento, de call center, será que existe essa carga mental? Com certeza. A carga mental na atividade do telemarketing é um dos processos mais elevados e mais importantes aí que devem ser avaliados. Porque eu ligo para uma pessoa e aí eu estou cobrando essa pessoa, e essa pessoa que está sendo cobrada, geralmente, ela sabe que ela precisa arcar com aquele pagamento e ela fica nervosa, fica estressada, acaba destratando aquele trabalhador que está lá tentando fazer o seu trabalho, cobrando essa pessoa que está em débito aí com algum cartão de crédito, alguma conta vencida, e isso acaba deixando o trabalhador estressado, cansado mentalmente, fadigado, e aí, muitas vezes esse trabalhador ele acaba adoecendo por essa questão cognitiva. Existem as metas de trabalho, o número de ligações diárias que devem ser feitas, e isso deve ser tudo bem controlado para que não exceda essa carga cognitiva. A gente tem uma evolução tecnológica da ergonomia. Se nós pararmos para pensar na ergonomia física, nós saímos da máquina de escrever e fomos para o computador, para o notebook, para o tablet, para os smartphones hoje, que são praticamente computadores de mão. Nós temos ainda na ergonomia física, que vocês também vão ver depois um outro vídeo, né? Uma situação de um pintor, né, que ele faz todo um trabalho de flexão de ombro e faz todo um desgaste físico. Hoje a gente tem uma situação diferenciada em relação a isso para a execução dessa atividade e outras mais. Nós temos aqui o levantamento de carga, que entra na ergonomia física. Isso aqui era uma realidade, infelizmente ainda é uma realidade em algumas situações de trabalho, mas nós conseguimos zerar essa questão do levantamento de carga por meio de auxílios, né? Uma empilhadeira, um balancinho, uma talha ou qualquer outra situação. Aqui mais um exemplo do levantamento de carga. Perceba um carregamento dentro de um caminhão. Eu já vi essa atividade numa empresa de pedras, onde o próprio trabalhador ele ficava dentro do caminhão com a empilhadeira e ia colocando todos os pallets ali dentro para poder zerar essa questão do levantamento de carga. Questão organizacional, de novo a gente mostra aí, né, agora não é uma empresa pública, é uma empresa privada de seguros, né? Percebam aqui que se eu precisar de uma apólice, se eu precisar olhar e achar algum documento ali, é praticamente impossível pela desorganização dessa atividade. E aí nós vamos mostrar aquele vídeo que eu falei da ergonomia organizacional, né, mais para frente um pouco, que fala exatamente da otimização do espaço, da organização dessa atividade de trabalho. Cognitiva, a gente tem aqui um guindasteiro, né, um operador de guindaste, aqui numa plataforma que é o mar. Essa atividade é uma atividade que leva a uma cognição muito alta, uma concentração. O trabalhador ele tem que ver o vento, tem que falar no rádio, ele tem que ver o balanço do barco, o balanço do outro barco que está com a carga ali naquela atividade de trabalho. E a gente tem uma evolução tecnológica, onde o guindasteiro ele pode hoje estar aqui dentro dessa sala, monitorando e exercendo a sua atividade lá no porto, por exemplo. Não só nessa atividade de guindasteiro, muitas cirurgias hoje, elas são feitas por vídeo. Uma geração agora, uma geração nova, uma geração que usa a tecnologia ao seu favor. Nós temos duas vertentes da tecnologia na questão cognitiva, que são excesso de processamentos mentais, excesso de atividades mentais que podem gerar um desgaste na vida desse trabalhador. E aí a gente tem uma necessidade dessa ergonomia cognitiva. A gente pode dizer que nós temos o plano filosófico, social e tecnológico. Quando nós falamos da ergonomia no plano filosófico, é um conhecimento necessário para atender a atividade. Quando nós falamos no social, é superação da atividade entre trabalho manual e trabalho mental. E quando nós falamos do plano tecnológico, é a evolução das tarefas profissionais. É o que eu falei há pouco. Quando nós falamos da tecnologia, quando nós falamos dos processos mentais, nós estamos exatamente colocando em questão o quê? Evolução das tarefas, multitarefas. Quantas tarefas você faz por dia? Quantas vezes você atende uma ligação e o seu celular está em cima da mesa e chega uma mensagem, chega um e-mail e você acaba fazendo isso, além de atender um cliente, está
recebendo uma mensagem, está levando um e-mail, mandando e-mail para uma outra pessoa, então são excesso de atividades profissionais. A carga mental de trabalho, ela mobiliza o organismo, a carga mental de trabalho, ela leva a uma fadiga mental, né? Diferente da fadiga física, quando a gente executa atividades de trabalho, quando a gente tem que exercer atividades com desgaste físico, na atividade de trabalho mental, ou seja, a carga mental, ela é executada de acordo com os nossos processos mentais. O problema é, quanto você gasta de carga mental para executar sua atividade de trabalho? Quanto em percentual a gente consegue medir isso? Qual o percentual de energia mental que você gasta para fazer essa sua atividade? São perguntas que não têm resposta. Eu só consigo mensurar o seguinte: aquela atividade de trabalho, ou seja, o teleatendimento, o call center, tem uma carga cognitiva alta? Sim. Aquela atividade tem uma carga cognitiva alta? Não, não tem. Eu consigo dizer apenas se tem ou se não tem. A mensuração quantitativamente é uma coisa um pouco difícil para a gente fazer em relação a isso. Aqui a gente tem exatamente o anexo 2 da NR17, que fala do teleatendimento, ou seja, nós temos uma regulamentação dentro da ergonomia que fala disso. Então, quando a gente fala de teleatendimento, está aqui em negrito, é uma comunicação com interlocutores, clientes e usuários realizada à distância por intermédio da voz ou mensagens eletrônicas com utilização simultânea de equipamentos de audição, escuta, fala telefônica, sistemas informatizados, manuais ou não. Ou seja, aquele profissional que trabalha num chat, numa companhia aérea, que trabalha num chat, num banco, atendendo ao cliente de forma virtual, ele se enquadra no anexo 2. Aquele trabalhador que ele tem que fazer uma interlocução com o cliente diariamente, ligações, receber ligações, realizar ligações, é uma pessoa que é fadada a se enquadrar no anexo 2. Ok? Então vamos lá. O que fala o anexo 2 em relação ao mobiliário? O anexo 2 da NR17 é bem específica no sentido de tamanho de mesa, em relação ao comprimento, profundidade, as alturas, as regulagens. Percebam aqui que nós temos regulagens independentes do tampo da mesa, onde fica o teclado, e do tampo onde fica o meu monitor. Mas, Rodrigo, e se o meu monitor tiver regulagem de altura? Ótimo, melhor ainda. Mesmo assim, eu preciso ter um valor mínimo e um valor máximo de regulagem para esse monitor com a minha mesa possuindo essa regulagem de altura. Aqui a gente tem uma foto de uma mesa padrão. Percebam que são regulagens independentes, a fiação passa por dentro, o cabeamento. Importante ressaltar a parte onde ficam os membros inferiores, ou seja, as pernas do trabalhador. Eu preciso ter uma profundidade mínima ali. Essa profundidade, né, muitas vezes as mesas elas possuem uma barreira aqui de ferro. O trabalhador, por exemplo, de 1,75 m, 1,80 m para mais, ele acaba batendo o joelho ali, não consegue uma boa postura. Ora, nós não falamos lá atrás que a postura é um item importante dentro da NR17, dentro da interface homem-máquina, então isso tem que ser levado em consideração quando eu utilizo o mobiliário num teleatendimento, num telemarketing. Nós temos outros equipamentos que são equipamentos obrigatórios, vamos assim por dizer, nessa atividade, o headset, o monitor precisa ter uma regulagem angular e nós temos os apoios de pés. Importante a gente parar um pouquinho para falar de apoio de pé. Tem muita gente alta que fala assim, não, eu não preciso de apoio para os pés. A ideia do apoio de pé não é só em relação à estatura, ou seja, as questões antropométricas do trabalhador em relação ao seu posto de trabalho. A ideia do apoio de pé é que você fique com uma flexão dorsal do seu pé, ou seja, o seu pé ele fica angulado para cima, facilitando esse retorno venoso. Então, as pessoas que trabalham muito tempo sentadas, elas acabam ficando com as pernas inchadas, ou seja, com edemas de membro inferior, e isso acaba alterando toda a circulação dela. Então, a ideia do apoio
que ele seja regulável, ou seja, que ele seja maleável e que seja móvel para que a pessoa faça exatamente essa movimentação dos pés durante a sua atividade de trabalho. Voltando aqui para o headset, mais para frente nós vamos falar especificamente da utilização desse headset, da troca de lado em relação ao ouvido, que é a questão do ruído nessa atividade, e da regulagem nos monitores também falaremos um pouco mais para frente. Aqui a gente vai falar um pouquinho da cadeira, que é um outro equipamento utilizado na atividade de telemarketing. Importante a gente ressaltar que essa cadeira ela não deve ser em couro, corino, curvim, em sim uma cadeira ou em tecido ou em tela que possa permitir a transpiração, na verdade a troca de calor desse trabalhador, ok? Eu preciso que a altura da superfície seja ajustável e tenha um valor mínimo e um valor máximo dessa altura. Eu preciso que a base do assento, né, tenha uma densidade, ou seja, espuma entre 40 e 50 quilogramas, né? As empresas que vendem essas cadeiras, elas acabam mandando esses laudos, e o apoio aí de 5 pés ou 5 patas, como se dizia antigamente, em relação às cadeiras, que tenha rodízio, seja regulável. Outras situações aqui, por exemplo, a profundidade do assento entre 38